Tribuna Livre. Entidade Fundação Instituto Clínico de Juiz de Fora, assunto câncer infantil, doutora Miriam Melquiades, doutora Tereza Cristina Esteves. A doutora Tereza, que também é uma das pioneiras lá no Instituto da Criança a mexer com oncologia em pediatra. Deve ser uma das profissões mais difíceis de se exercer. Com a palavra, doutora Miriam Melquiades. Boa tarde, então, agradecer essa oportunidade de hoje, no Dia Nacional de Prevenção do Câncer, né? A gente está falando um pouquinho de prevenção do câncer infantil. Isso. E aí, assim, porque o diagnóstico precoce no câncer infantil é um desafio de todos, né? Então, eu vou falar um pouquinho dos sinais e sintomas e depois a Tereza vai falar um pouquinho da epidemiologia. Próximo, por favor. Então, assim, as principais doenças, né? Próximo. A leucemia, né? Ela corresponde pela maior parte dos cânceres infantis. Próximo, por favor. E os principais sinais e sintomas dela são palidez, né? A criança que fica com o lábiozinho branco demais, muito cansadinha, fadiga, irritabilidade. É uma criança que não está bem, com uma febre prolongada, né? E mais de 2 semanas de febre recorrente, uma dor óssea, normalmente em membros inferiores, né? Nas perninhas, sente uma dor difusa, hepatosplenomegalia, né? Que é aumento do baço e do fígado, que também pode acontecer, e adenopatia generalizada, né? Gânglios, né? Aquelas ínguas assim pelo corpo. Então, se uma criança está apresentando qualquer um desses sintomas, vá a uma unidade de emergência para ser avaliado por um pediatra. Próximo. Outra doença bastante comum na infância é o linfoma, né? Que são doenças dos gânglios linfáticos, e os principais sintomas são a adenomegalia, né? Que são essas ínguas, mas que tem um aumento progressivo, né? Aquelas ínguas que não melhoram. E os sintomas, né? De febre, sudorese noturna e emagrecimento. Então, uma criança que está emagrecendo é uma criança que merece uma atenção especial, porque não é para acontecer. Uma criança com febre prolongada ou com sudorese, de molhar o lençol, né? Suar um pouquinho à noite, toda criança sua. Mas de molhar o lençol à noite precisa de ser investigado sempre. Próximo, por favor. E aí, depois das leucemias, os tumores do sistema nervoso central são os principais tumores sólidos na infância, né? E aí os sintomas, eles vão variar muito dependendo da localização, mas no geral, vômitos persistentes, vômitos associados à dor de cabeça, né, cefaleia, ou uma criança que começa com convulsão, anormalidades focais, anormalidade da marcha, né, a criança que começa a bambear, que começa a cair demais, uma criança que já andava normalmente e começa com esses sintomas, é uma criança que requer uma atenção. Próximo, por favor. E se tiver alguma alteração do exame neurológico dessa criança, né, o estrabismo, né, uma criança que não é vesga e que de repente fica vesga, é uma criança que merece uma investigação de urgência. Quando a criança ainda tem a moleirinha, né, a fontanela, o abaulamento dessa fontanela, ela ficar aumentada. Perda da força muscular, uma criança que começa a mancar ou que para de andar por algum motivo. A gente tem que pensar em câncer de sistema nervoso central. Próximo, por favor. E aí, outros tipos de câncer também comuns na infância, eles normalmente se manifestam com massas abdominais, né? Essas massas abdominais normalmente são crianças que estão bem, que não tem nada e que a mãe nota. Por isso é muito importante, se a mãe notar alguma coisa diferente na barriguinha da criança, procurar a unidade. Normalmente, o diagnóstico, a gente vê a história, normalmente a mãe estava dando banho na criança e notou uma massa. Então, para as mães valorizarem isso, né? Porque a gente tem 2 principais tumores no abdômen que são o neuroblastoma. Próximo, por favor. O neuroblastoma, né, que é o tumor sólido extracraniano mais frequente da infância,
e que, na verdade, a clínica dele depende muito de onde ele apareça. Ele pode aparecer numa glândula que tem em cima do rim, ou pode aparecer ao longo de toda a coluna, na cadeia simpática. Mas, normalmente, é uma criança que tem perda de peso, que está irritada, né, e com essa massa abdominal. Então, uma criança com neuroblastoma. Próximo, por favor. O tumor de Wilms, né, o tumor renal mais comum, e essa é uma criança que está ótima, que está bem, eu brinco que está em cima da cama pulando, mas está com aquela massa abdominal ali. E, normalmente, a gente vê, como é uma criança ótima, que não tem mais nenhum sintoma, não tem febre, no geral, ela não tem nada, chegam massas muito grandes, porque tendo negligências, né, seguidas, tanto dos pais, achar que não é nada, né, deve ser verme, alguma coisa assim. Então, uma massa abdominal é sempre preocupante, né? Próximo, por favor. O retinoblastoma, né, que é o tumor ocular mais comum da infância, ele é caracterizado por uma leucocoria, né, que é a mancha branca no olho. Então, antigamente, existia muita campanha de prevenção do retinoblastoma, de detecção precoce, que mandava tirar uma foto da criança com flash, né? Hoje em dia, a gente quase não vê nem foto com flash, nem essa propaganda mais. Mas, porque os celulares, hoje em dia, todos já têm automático o modo de redução de olhos vermelhos. Então, é importante tirar desse modo e tirar uma foto da criança pequenininha, né? Até 2, 3 anos de idade, uma foto com flash, porque é para os 2 olhinhos ficarem vermelhos. Se, por um acaso, aí eu peguei uma imagem da internet, que está disponível, próximo, por favor. Saiu. Não, eu acho que tiraram, porque era uma foto de uma criança, Mas, com um dos olhinhos brancos, procura o pediatra, que isso tem que ser investigado com urgência. Porque, assim, o diagnóstico precoce, ele interfere muito no tratamento, né? O retinoblastoma, principalmente. Um estádio inicial, você faz um tratamento só local, enquanto um estádio avançado, você tem que fazer quimioterapia, às vezes tem que tirar o olhinho, tudo que a gente não quer para nossas crianças, né? E o osteosarcoma, ele é um tumor mais comum na adolescência, né? Um tumor dos ossos, e que ele aparece, no geral, em volta do joelho, né? Entre os ossos ali do joelho. Ele se manifesta como um aumento do volume, ou com dor, né? Uma dor óssea. Então, um adolescente que está tendo uma dor recorrente no mesmo lugar, um simples raio-x é capaz de detectar uma alteração e chamar a atenção, né? Então, próximo, por favor. Aí é uma imagem de um raio-x consegue já mostrar para a gente como isso muda, né? E, assim, em termos de resultados, diagnóstico precoce, a Tereza vai falar mais um pouquinho, mas ele influencia muito. Então, qualquer suspeita, qualquer mínima suspeita, encaminhar, ir ao pediatra, encaminhar para um oncologista pediátrico, né? Porque, sim, próximo, o câncer pediátrico tem cura, tá? E aí, os principais sinais e sintomas, para dar uma resumida rápida, assim, né, desses que a gente vê na internet todo dia, pode passar. Então, são as manchas roxas, né, que é um dos sintomas de leucemia, linfoma. Então, a criança que começa a ficar com mancha roxa, sem ser no lugar que bate, né? A criança bate a perna ali, fica roxo, normal. Mas em lugar que não está exposto a trauma, né? Começou a ficar com mancha roxa no braço, no tórax, no tronco. É um sinal de alerta. Próximo. Ó, pulou os outros. Volta, por favor. Enfim, tinha o desenho bonitinho de todos os sinais e sintomas, né? Seriam as manchas roxas, a febre prolongada, a palidez inexplicada, a manchinha branca no olho e os caroços pelo corpo ou o caroço na barriga. Tudo isso a gente tem que investigar, tem que ser encaminhado prontamente para um pediatra, para um oncologista pediátrico, e aí sim, passa próximo. O câncer pediátrico tem cura, as chances de cura chegam a mais de 80% de cura, né? Aqui em Juiz de Fora a gente tem o tratamento, a Tereza vai falar, graças à Fundação Ricardo Moisés, né, a Prefeitura de Juiz de Fora e o Instituto Oncológico, a gente consegue oferecer tudo isso para as crianças. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Doutora Miriam, passamos a palavra agora à doutora Tereza Cristina Esteves.
Bom, eu também gostaria... Pode abaixar um pouquinho? Pode. Eu sou muito grande. Eu gostaria muito de agradecer essa casa, tá? Em especial ao Fiorilo, que fez o convite para a gente. O Fiorilo, ele é autor de uma lei de criação da Semana Dourada, seguindo a orientação das associações de combate ao câncer infantil. Essa Semana Dourada, em geral, ela é comemorada em setembro, no Brasil inteiro, e em Juiz de Fora, agora em novembro, aproveitando o Dia Nacional de Combate ao Câncer Infantil, que é o dia 23 de novembro. Gostaria muito de agradecer também o Antônio Aguiar, porque a criação do ambulatório de oncologia pediátrica pela Prefeitura Municipal de Juiz de Fora se deu através da minha entrada como médica concursada. Eu apresentei um projeto para ele, ele era chefe do departamento, ele levou na época ao prefeito, o prefeito, que era o Tarcísio Delgado, fazer 20 anos isso agora, 20 anos. E aí, hoje, em Juiz de Fora, a gente tem esse ambulatório com mais de 1.000 prontuários de pacientes assistidos para investigação de câncer, né? Então, assim, essa parceria nossa aqui é muito importante, porque a gente quer trabalhar bastante o diagnóstico precoce, mas não ficar só no diagnóstico precoce, porque a gente precisa de ter investimentos no tratamento do câncer infantil. Sem esses investimentos, a gente não consegue curar os pacientes. E aí, conforme eu vou mostrar, para vocês terem a dimensão do câncer infantil, no Brasil, são 420 mil novos casos de câncer em adultos. Em criança, são 12.500 casos novos de câncer. O que isso equivale? De cada 100 adultos, 3 crianças vão desenvolver o câncer. Então, gasta-se muito com adulto, tem um investimento enorme, e a gente deseja que esses investimentos cheguem junto da criança também. Porque o número é grande, é significativo? É. Mas a gente acredita que possa ter alguma subnotificação. Muita gente que morre sem o diagnóstico. O próximo, por favor. Pode passar, o próximo, mais um, outro, e para aí. Só para vocês verem que, em relação à região sudeste, a nossa região, é que detém o maior número de casos novos por ano. 5.300 casos, contra em torno de uma faixa de 1.000 a 2.000 casos nas outras regiões. O próximo. Os tipos mais comuns de câncer, isso aí é uma estatística recente, internacional, mostrando que a leucemia é o principal, depois ela é seguida dos linfomas e os tumores cerebrais. Em Juiz de Fora, pelo SUS, de 0 a 15 anos, sem contar adolescente e atendimentos privados, que a gente realiza também, nós já tratamos em torno aí de uns 150 casos de tumores cerebrais. É um número muito grande. E é um tumor que necessita de muito suporte tecnológico, tanto para recursos diagnósticos de máquinas, assim como as leucemias hoje em dia. O próximo, por favor. Na estatística do INCA, os principais são as leucemias, os linfomas, os carcinomas e depois os tumores do sistema nervoso central. Pode passar. O câncer infantil, gente, apesar da gente ver que são 12.000 novos casos por ano, pra vocês terem noção, câncer de mama em mulher são 50.000 casos novos. Câncer infantil são 12.000, é muito menos. Mas é a doença que mais mata de 0 a 19 anos. É a segunda causa de doença. Então, hoje em dia, ele é responsável por uma mortalidade muito alta da criança. E quando a gente pensa que esse indivíduo pode crescer, produzir, virar um adulto que vai contribuir para o país, para a família dele, ele está morrendo. E isso eu estou quantificando coisas palpáveis, porque o impalpável é a perda de uma criança por uma família. Nenhum pai, nenhuma mãe, nem eu não me esqueço de nenhum óbito que eu presenciei. Então, a gente tem que pegar e frisar muito isso, a importância que mais de 80% das crianças estão curadas nos países de alta renda.
Em Juiz de Fora, eu fiz o levantamento das estatísticas agora, essa semana, das crianças vivas com câncer, assistidas pós-tratamento do câncer no Departamento de Saúde da Criança e Adolescente, e lá nós temos 71% das crianças vivas, é uma estatística muito significativa. Né? E com todas as nossas dificuldades, a gente está conseguindo curar, tratar, dar uma sobrevida boa para essas crianças. Então, é muito importante que todos saibam que o câncer da infância e adolescência ele tem cura. Inclusive, aquela logo lá, com os 4 bonequinhos, é a logo do hospital, da enfermaria de pediatria, e ela foi feita por um paciente curado de câncer. Pode passar. E aí, no tratamento, gente, o tratamento é sempre multidisciplinar, com vários profissionais atuando. É visto a cirurgia. Tem criança que tem câncer e opera, ela é curada só com cirurgia, não significa que ela tem que fazer quimioterapia. Tem criança que tem que fazer quimioterapia, tem que fazer radioterapia. A abordagem depende de muita gente, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, da família, de médicos que saibam lidar com essa doença. Então, não adianta eu, Tereza, minha amiga Miriam, a gente sozinha acha que a gente vai curar. A gente precisa de uma equipe, entendeu? E até essa atenção que a Câmara dos Vereadores está nos dando, isso com certeza vai refletir no aumento de diagnósticos mais precoces. E é isso que a gente precisa. Quanto mais precoce, maior a chance de cura, mais barato vai ficar o tratamento, menos sequela essa criança vai ter, o próximo. E aí, como a criança pode se tratar em Juiz de Fora? Isso é muito importante. Eu e a Miriam, nós estamos disponíveis para todos os hospitais para responder parecer de crianças internadas. Para crianças em ambulatório, nós temos o ambulatório do Instituto da Criança, né, do Departamento de Saúde da Criança e Adolescente, cuja marcação ela é feita pela Central de Marcação de Consultas. Então, toda mãe, todo pai que desconfiar que o filho tem um sintoma, que está demorando a passar, que está diferente, pode agendar via Central de Marcação. O ambulatório se chama Ambulatório de Câncer Infanto-Adolescente. E nós atendemos toda a micro e macro região sudeste. Nós temos a Comissão Municipal de Oncologia, eu trabalho lá também. O telefone de lá é 3690-7514, onde nós podemos oferecer também todas as informações necessárias. Nós temos o Instituto Oncológico de Fora, onde hoje a gente realiza os tratamentos dos pacientes, que também pode ser acionado para que a gente possa atender esse paciente. O ideal é que, se o paciente tem algum sintoma, que ele procure o pediatra nos encaminha e pode entrar em contato com a gente também, seja por telefone, por WhatsApp, que a gente pode responder, pode ir em loco, se a criança estiver internada, e ver esse paciente. A grande questão é que qualquer sintoma que esteja provocando um emagrecimento da criança, uma mudança de comportamento, uma febre prolongada, ele deve ser avaliado para a possibilidade de câncer. Pode passar o próximo, por favor. E aí eu gostaria de terminar agradecendo mais uma vez a todos que têm contribuído para a causa do câncer infantil. A Fundação Ricardo Moisés é uma fundação de apoio. Então, pacientes que moram em outra cidade, têm que tratar em Juiz de Fora e não precisam ficar internados, eles ficam alojados lá, dentro de uma estrutura maravilhosa. É uma das melhores fundações do país, a Fundação Ricardo Moisés, em termos de estrutura. Exames não cobertos pelo SUS, ou que está demorando sair pelo Sistema Único de Saúde. A Fundação faz um cadastro e ela nos ajuda. Então, leucemia, hoje em dia, alguns tumores do sistema nervoso central, a gente não conseguiria tratar se não fosse o apoio da Fundação Ricardo Moisés. Então, eles têm um apoio de diagnóstico, tratamento odontológico, suporte de transporte dessas crianças, suporte psicológico e social. E dentro do hospital é onde o paciente realiza o tratamento. O que é muito importante que as famílias saibam é que esse tratamento, às vezes, nem sempre precisa internar. Ele pode ser realizado ambulatorialmente. E toda mãe que eu pergunto, foi pior ou melhor? Ela fala, olha,
foi melhor. Foi melhor do que eu pensava. Claro que tem muitas dificuldades, o tratamento ele é prolongado, tem seus efeitos, as punções venosas, mas tem fim e a criança pode ficar curada. Tá? Então, gostaria muito de agradecer. Gostaria que, se algum vereador quiser trabalhar com a gente, querer fazer alguma coisa para que a gente possa alavancar os trabalhos do tratamento do câncer infantil, da atenção da criança e adolescente, nós estamos disponíveis, inclusive, para colaborar na elaboração de projetos. Tá bom? Muito obrigada. Queria muito agradecer mesmo a Tereza e a doutora Miriam, as duas doutoras, por ter aceitado nosso convite. A intenção nossa foi essa desde o início, de alertar os pais, né, as mães, todos os profissionais de saúde ou os paramédicos, com relação ao câncer infanto-juvenil, que são doenças graves, né? São doenças que matam nossas crianças aí. E a Tereza e a doutora Miriam prontamente aceitou o nosso convite. Eu tentei falar alguma coisa sobre câncer aqui, mas não consigo falar igual vocês, de jeito nenhum, não tem jeito, lógico, evidentemente. Então, eu agradeço muito às senhoras por ter vindo aqui, e eu tenho certeza que isso vai contribuir muito para esse diagnóstico precoce, porque hoje nós temos a TV Câmara, que as mães estão nos vendo, os professores estão nos vendo, né? Isso vai ajudar muito, porque, como já foi dito, o diagnóstico precoce, a chance de cura é muito grande. E eu, como pediatra, tenho uma dificuldade muito grande para falar para a mãe que o filho dela está com câncer. Às vezes eu recorro a Tereza para você falar que eu não vou falar com a mãe. Eu não tenho coragem de falar. É muito difícil falar para uma mãe que o filho dela está com câncer. Não é fácil. Então, são doenças que realmente abalam o pediatra. A gente fica muito, né, envolvido com aquela criança e acaba se envolvendo demais com a família. Então, tem que ter alguém para dar um suporte. A Tereza faz com uma tranquilidade danada. Ela chega, conversa e relata o caso e toma conta das crianças. E nossas crianças nós temos encaminhado para lá, para vocês dois cuidarem, estão realmente se saindo muito bem e curadas, e quando não cura, com a sobrevida muito boa, né? Então, muito obrigado.